Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos calorosamente bem-vindos para juntos nos unirmos em oração neste momento escolhido por Deus, onde nossos corações se encontram sedentos de força, foco e fé. Muitas vezes, ao longo dos nossos dias, sentimos o peso das dificuldades, as dúvidas que nos assaltam, a ansiedade que tentamos nos salvar da verdadeira paz. Muitas vezes desejamos apenas um instante de silêncio interior, um porto seguro onde repousar as nossas lutas e angústias. Este momento chegou. Este é o porto seguro que Deus providenciou para mim, para você, para todos nós. Rezemos juntos com a certeza de que o Senhor, que nos vê no escondido, escutamos, acolhemos e atendemos às súplicas de todos os seus filhos. Talvez você esteja hoje buscando forças para vencer um desafio, talvez clamando por foco diante de tantas distrações, ou ainda alimentando silenciosamente a esperança de que sua fé seja restaurada e fortalecida. Independentemente da razão, saiba que você não está sozinho. Quando oramos, o céu se abre, o amor de Deus nos envolve, e em comunidade, nossos pedidos tornam-se mais fortes, alcançam o coração do Pai. Vamos, pois, mergulhar juntos jornada de oração, dividida em 4 momentos. Em cada bloco, buscaremos fertilizar nossa alma com a palavra, o silêncio, a súplica e a ação de graças. Convidamos você, neste tempo sagrado, não apenas para ouvir ou ler, mas verdadeiramente para abrir o coração, para fechar os olhos do corpo e abrir os olhos do espírito, para contemplar os mistérios abundantes da fé, da esperança e da confiança em Deus. Eis que Jesus nos convoca. Vinde a mim todos os vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Hoje rezamos especialmente para pessoas que precisam de força para continuar lutando, de foco para alcançar seus propósitos e de fé para crer mesmo na tempestade. Que este seja um tempo de vitória sobre cada vida que aqui se apresenta, sobre cada lar, sobre cada intenção guardada no íntimo do nosso ser. Rezemos, pois, com confiança, humildade e expectativa. Que o Espírito Santo tome conta de cada palavra, de cada pensamento e, sobretudo, de cada intenção desta oração. Amém. Ó Deus poderoso e cheio de misericórdia, neste primeiro momento de oração, queremos colocar diante de vós, Senhor, todos aqueles que chamam de força. Às vezes, o peso das nossas tarefas parece insuportável. Os problemas familiares, as dificuldades no trabalho, as enfermidades, as incompreensões. Tudo se torna um fardo que ameaça esmagar a nossa alma. Senhor, muitas vezes, ao tentarmos caminhar sozinhos, experimentamos o cansaço e a vontade de desistir. Mas hoje, diante do vosso altar, ensinai-nos que não é no nosso próprio poder que devemos confiar, mas sim na vossa força que tudo sustenta. Recordamo-nos das palavras do profeta Isaías. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Is 40, 29 e 31. Ó Pai de infinito espera, restaura em nós essa certeza. Quando nossos braços não suportam mais erguer os fardos da vida, Tu os ergues por nós. Neste momento, Te apresentamos, Senhor, cada pessoa que se sente fragilizada, abatida pelo peso das lutas, pelos doentes nos hospitais e em suas casas, combalidos e sem esperanças humanas, pelos que vivem o luto, chorosos diante da ausência de entes queridos, pelos pais e mães que lutam para sustentar suas famílias e não enxergam saída, pelos jovens tentados pelo desânimo, pela ansiedade, pelo medo do futuro, pelos idosos solitários, pelos encarcerados, pelos que sofrem perseguições. Senhor, venha em socorro dos que suplicam por forças renovadas. Vinde nos ensinar que mesmo nas quedas não estamos sozinhos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na tribulação. CL 46:1. Concede-nos, Senhor, não apenas a força física para superar desafios, mas fazei-nos robustos no interior, e tenhamos ânimo para continuar, resiliência para não desistir, coragem para enfrentar os gigantes que surgem em nosso caminho.
Ensina-nos que a fraqueza não é motivo de vergonha, mas oportunidade de experimentar o seu poder, que se aperfeiçoa exatamente quando somos fracos. 2 Cor 12:9. E agora, Pai querido, num instante de silêncio, cada um de nós deseja apresentar ao Senhor seus próprios pedidos de força. Pausa de silêncio. Senhor, aceite as súplicas que brotam do fundo de cada coração. Que em nossas lutas diárias tenhamos sempre presente a certeza de que Tu não abandonas os Teus filhos, que marchas à nossa frente e nos sustentamos com vossa mão poderosa. Dá-nos a graça de confiar que, ao nos sentirmos exaustos, bem-aventurados somos, porque então experimentamos Tua presença nos conduzindo além dos limites humanos. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Deus e minha Mãe, força dos aflitos e consoladora dos tristes, interceda por nós junto ao vosso Filho e ampare-nos em todas as fraquezas. Amém. Senhor de luz e sabedoria, tantas são as vozes que ecoam ao nosso redor, tantas distrações, afazeres, desejos, ruídos. Às vezes, deixamo-nos arrastar por correntes conflitantes, perdemos o norte, não sabemos para onde dirigir o nosso olhar e acabamos dispersos, cansados da vida que segue sem rumo. Pedimos-te, Senhor, neste segundo momento de oração, dá-nos foco. Ó Jesus, que olha fixamente para o Pai mesmo diante das tentações no deserto, mostra-nos como conservar o olhar firme no essencial, que não nos percamos em promessas do mundo, em sonhos vazios, em desejos que apenas aumentam o nosso vazio interior. Recorda-nos a Tua palavra, Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Senhor, por todos aqueles que estão atordoados pelas preocupações do cotidiano, que não conseguem discernir prioridades, que vivem sufocados pela pressa, pela comparação, pela competição, pedimos, renovamos nossa clara de propósito. Por quem vive crises de escolhas, dúvidas vocacionais, incertezas profissionais, por quem se sente perdido, desencorajado, incapaz de traçar metas claras, pelos que se distraem com vícios, que fogem de si mesmos e de Deus, pelos que não dão tempo dedicado ao que realmente importa, o cuidado da alma, da família, do próximo e do próprio corpo. Senhor, que esperamos ouvir, como Elias, o sopro suave do vosso Espírito, que nos orienta e indica o verdadeiro caminho. Que a confusão e a dispersão deem lugar à centralidade do amor a vós, ao próximo e à obra que nos confiaste. Conceda-nos a sabedoria necessária para organizar nossa rotina, para distinguir o que é urgente do que é importante. Que saibamos dizer sim ao que nos leva ao céu e não ao que nos afastamos do vosso projeto. Livra-nos da pressa sem sentido. Ensina-nos a contemplação, a dar valor ao silêncio, à oração, à palavra, à caridade. Pai amado, em tantas fases da vida, precisamos de foco para persistir em caminhos de estudo, projetos profissionais, vida conjugal, amizades e serviço ao próximo. Só Tu podes ordenar nosso interior, aquietar o tumulto, apontar para o que é eterno. Não permitais que nossas energias se dissipem, nem que os ventos nos levem para longe da missão que tem para cada filho e filha. Neste instante, oferecemos os nossos interesses para todos que precisam reencontrar o centro, o sentido da vida. Um momento de silêncio é oferecido para cada um também, em oração pessoal. Senhor, que a Tua palavra ecoa poderosamente em nosso interior, mostrando que enquanto o mundo grita por atenção, vós nos convida ao recolhimento e ao foco no que mais importa, amar e servir. Maria, Rainha da Paz e modelo de contemplação, ensina-nos a meditar as coisas de Deus no coração. Ajuda-nos a manter o olhar fixo em Cristo, nosso maior propósito. Amém. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, neste terceiro bloco, nos unimos numa súplica profunda. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Tantas vezes experimentamos o frio da dúvida, a dor do questionamento, o abalo das decepções. O mundo, em sua lógica, insiste em ridicularizar a fé, a esperança, o desejo do transcendente. Mas o nosso coração, Senhor, foi feito para Ti. Só Você pode preencher. Derrama sobre nós o dom da fé, essa virtude que nos faz acreditar mesmo quando tudo parece contrário.
que nos sustenta nas noites escuras, que faz brotar a esperança do deserto, que nos levanta diante das decepções e dos fracassos. Sem fé, Senhor, nada somos, nada realizamos, nada compreendemos, pois caminhamos por fé e não pelo que vemos. Apresentamos-te neste momento aqueles que perderam a fé diante do sofrimento, da morte, da solidão, da pobreza, os que sentem o peso das dúvidas existenciais, científicas ou religiosas, os desiludidos com a igreja, com irmãos e líderes de comunidade, quem acredita que não merece mais o amor ou o perdão de Deus, e todos que frágeis pedem o sopro de esperança para seguir. Senhor Jesus, como os apóstolos clamamos, aumenta-nos a fé. Lucas 17:5. Diante dos desafios deste tempo, não basta uma esperança humana. Precisamos crer que mesmo onde não vemos saída, Tu já prepara um novo amanhã. Ensinai-nos a depositar confiança em Vós, e não nas coisas passageiras deste mundo. Convida-nos, Senhor, a nos lançarmos em Teus braços sem reservas, como uma criança confiável no Pai amoroso. Lembramos de tantos irmãos perseguidos pela fé, daqueles que enfrentam a opressão, a discriminação, que no escondidos mantém viva a chama da esperança. Senhor, sustenta esses Teus filhos com força sobrenatural, a coragem dos mártires, a mansão dos justos. Ó Pai, dá-nos a fé de Maria, a mãe do vosso Filho, que mesmo sem compreender todos os desígnios, disse, faça-se, e permanece fiel ao pé da cruz. Dá-nos a fé dos santos, a disposição de sermos sal e luz, humildes servos do reino. No silêncio do nosso coração, apresentamos agora aqueles pelos quais precisamos rezar, e também nossos próprios pedidos de fortalecimento da fé. Pausa de silêncio. Senhor, torna-nos sinais vivos de esperança no mundo. Onde há tristeza, que levemos alegria. Onde há trevas, que sejamos luz. Onde haja desânimo e descrença, que pela nossa vida possa renascer a fé, não por nossas forças, mas pela ação do nosso Espírito. Virgem Maria, mulher de fé e esperança, abre-nos os olhos para enxergarmos além do aparente, para confiarmos sem medo em Deus que tudo pode. Senhor, Deus de amor e de promessas, neste quarto e último bloco queremos fazer um ato de confiança total. Tantas vezes, Senhor, temos medo do futuro, carregamos preocupações sobre nossos projetos, nossas famílias, nossa própria salvação. Desejamos controlar tudo, mas a vida escapa das nossas mãos. No entanto, quando entregamos a Ti, encontramos descanso. Quantas vezes experimentamos inquietações, o futuro dos filhos, a saúde que vacila, as incertezas financeiras, os relacionamentos tumultuados, o medo das guerras, o temor do desconhecido. Senhor, aqui estamos, de joelhos do coração, entregando a Ti cada um desses medos. Ajuda-nos a compreender o que diz o Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Seamar 37:5. Ensina-nos que confiar é melhor que entender. Que não sejamos escravos das preocupações, mas vivamos a confiança filial de quem sabe que o Pai do céu jamais abandonou os seus. Hoje pedimos, Pai, por todos que temem o amanhã, pelos que recebem diagnósticos difíceis e não sabem como será o dia seguinte, pelos que vivem desempregados e preocupações sobre a provisão diária, pelos que sofrem por filhos distantes de Deus, pelos que veem ruir casamentos e amizades, por todos os que sentem que a vida escapa do controle ou já não tem forças para projetar o futuro. Nesta noite, nesta manhã ou neste entardecer, ajuda-nos a nos esvaziar de toda a autossuficiência e a nos revestir da graça do abandono confiante. Derrama em nossos corações a certeza de Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem àqueles que amam a Deus. Nada, Senhor, absolutamente nada foge ao vosso olhar misericordioso. Relembramos a oração de Santa Teresa de Ávila. Nada te perturba, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Que esta oração seja verdade para nós. No silêncio, entregamos agora de forma pessoal tudo aquilo que pesa em nosso coração e que desejamos confiar ao Senhor. Pausa de silêncio. Senhor, cremos que o melhor ainda virá.
que nos teus braços mesmo as noites mais escuras têm novo amanhecer, que não existem mortos fins para quem põe sua vida em ti. Afasta de nós os medos, consola-nos nas lágrimas, robustece-nos para recomeçar quantas vezes antes precisas. Virgem Santíssima, tu que confias plenamente no plano do Pai, mesmo sem compreender o mistério, ensina-nos a descansar nas promessas de Deus. Senhor, faze de cada coração aqui presente um porto seguro de esperança viva para o mundo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao término deste rico momento de oração, saibamos, não rezamos sozinhos, mas em comunhão com todo o corpo de Cristo, com os santos, com a Igreja triunfante, com os anjos e, sobretudo, debaixo da ternura da Mãe Santíssima. Deus escutou cada lágrima, acolheu cada pedido, registrou cada intenção pronunciada ou silenciosa. Levantemos, pois, cheios de uma nova força, de um foco renovador, de uma fé mais viva e de uma confiança escorada na rocha inabalável que é Cristo. Não somos mais os mesmos. A graça de Deus nos lavou, nos alimentou e agora nos impele a sermos testemunhos vivos do seu amor. Que ao voltarmos às nossas tarefas, ao convívio com as famílias, aos compromissos do dia a dia, podemos levar-nos à certeza de que todas as coisas são possíveis aos que creem. Mac 9:23. Que todo aquele que atravessa um momento difícil, lembre-se, o Senhor pelejará por vós. Vós apenas tereis de ficar quietos. 14:14. Não deixemos que o espírito de oração finalize aqui. Levemos para nosso silêncio interior, para os gestos de caridade, para o perdão, para o serviço na igreja e na sociedade. Sejamos discípulos dessa luz e desse consolo recebidos agora. Pergunte a si mesmo: por quem posso oferecer esta oração? A quem posso estender a mão do auxílio? Quem, do meu lado, também precisa de força, foco e fé? Receba agora esta vitória, pedindo sobre si, sua família, seus projetos e todos os seus desafios a graça da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti. Que Ele volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Permaneçam fortalecidos e sejam portadores desta nova esperança para o mundo. Que este roteiro toque, inspire e dirija os corações a Deus, hoje e sempre. Amém.